Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos nessa tarde de volta com mais uma partícula da Palavra de Deus, pérolas para a vida diária. Nós vamos trazer aqui uma partícula da Palavra de Deus para o coração dos irmãos. E a Palavra do Senhor Jesus nessa tarde, ela está revelada em Êxodo, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos e compartilhar com os irmãos essa palavra. E ela nos diz assim: disse o Senhor a Moisés: apresente-te a Faraó e diz-lhes assim, diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixai o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, e sobre o gado e sobre as ovelhas com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. Glória a Deus. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Amados, nós vemos aqui através da palavra de Deus, nós vemos que há mais de 2000 anos atrás, o Senhor, ele tratou com o Faraó, tirando o povo do Egito, da escravidão. E quando o Senhor manda a palavra através de Moisés para que viesse tirar o povo ali da escravidão, manda que Moisés ia falar com o Faraó para que tirasse o povo da escravidão que viviam naquela época. E Faraó, ele resistiu, queridos. Ele resistiu à voz do Senhor, ao poder do Senhor. E diz a palavra, queridos, que Deus, ele enviou 10 pragas no Egito. Deus enviou a primeira praga, diz a palavra do Senhor, as águas se tornaram sangue. Deus mandou a segunda praga, que foram as rãs. Deus mandou a terceira praga, que foram os piolhos. Deus mandou a quarta praga, né, que foi as moscas. Quinta praga, que foi a peste dos animais. Deus mandou, que foi essa que nós lemos aqui, né? E Deus também mandou a sexta praga, que é as úlceras, a sétima, a chuva de pedras, a oitava, de gafanhotos. A nona praga, as trevas, houve densas trevas no Egito. E a 10ª praga, que todos nós conhecemos, que foi a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos do Egito, tanto de pessoas como de animais, morreram. Mas a palavra vai nos dizer que para aqueles que tiveram suas casas resguardadas, que nas suas casas, nos umbrais das suas portas, colocaram a marca do sangue do Cordeiro ali, diz a palavra do Senhor, que o anjo da morte, ele passou à meia-noite, mas não foi tocada nenhum dos filhos dos hebreus e nenhuma da casa dos hebreus que tinham colocado a gota do seu sangue. E essa palavra que nós lemos aqui, em capítulo 9 de Êxodo, diz a palavra do Senhor que foi a 5ª praga, que foi a peste dos animais, que Deus falou através de Moisés para se apresentar a Faraó, né? E dizer para ele, deixar o povo ir para que servisse a ele no deserto. Só que Faraó, ele endureceu o coração dele e não quis deixar o povo ir. Mas diz a palavra do Senhor, que o Senhor iria mandar aquela praga, mas Deus ia fazer a separação entre aqueles que eram de Deus e aqueles que não eram. Entre o povo de Deus, aqueles que serviam a Deus e aqueles que não serviam. Ou melhor dizendo, né, nessa tarde, Deus, ele sempre faz separação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Queridos, eu quero te dizer uma palavra nessa tarde, deixar para a tua vida uma palavra de ânimo, uma palavra encorajadora. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde estamos vivendo aí uma pandemia, né, desse Covid-19, onde muitas pessoas já morreram, onde muitas pessoas estão doentes, infectadas com esse vírus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Assim como Deus, ele guardou o povo lá no Egito, como Deus guardou os hebreus lá no Egito, e ele mandou todas aquelas pragas. E Deus diz, como diz a palavra dele aqui no versículo 4 do capítulo 9,
e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. E quando eu olhei para essa palavra, eu senti, queridos, uma proteção da parte de Deus, Deus dizendo para mim e dizendo para você, através de mim nessa tarde, através desse vídeo, que tudo que pertence a Deus, os filhos de Deus, a igreja do Senhor, ela não será atingida, ela será guardada. Por mais, querido, que a pestilência ela tem vindo sobre as nações, e é algo que tem acontecido mundialmente, não só no Brasil, mas em todos os países. Esse Covid-19 veio e tem tirado a paz de muita gente, e tem tirado a vida de muita gente. Eu quero deixar esses versículos para você nessa tarde. O Senhor fará a distinção entre o rebanho de Israel e o rebanho do Egito. O Senhor fará a separação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Ei, eu quero te dizer nessa tarde, se você tem o sangue de Jesus na sua vida, se você tem a marca da promessa, se você serve a esse Deus, você está guardado. Deus, ele tem uma terra para introduzir você, assim como ele introduziu aquele povo. Diz a palavra do Senhor aqui também no capítulo 9, versículo 26, que somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Ou seja, somente naquele lugar que o Senhor tinha preservado, que o Senhor tinha preparado para o povo dele, a praga, a pestilência não chegava e não tocava nos filhos de Israel. E a pergunta que eu te faço nessa noite: por que você tem medo? Por que você tem temido as pestes? Por que você tem temido nesses últimos dias essa pestilência que nós estamos vivendo? Por que você tem tido medo dessa tempestade que tem vindo e assolado o mundo? Se aquele que fez a promessa para mim e para a tua vida, ele é fiel para cumprir. Sabe por quê, queridos? Porque ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo de 2000 anos atrás, ele continua sendo o mesmo hoje e ele continuará sendo eternamente nas nossas vidas. Então fique com essa palavra na tua cabeça e na tua mente, no teu coração nessa tarde. Que Deus é quem cuida de você e de mim. Pode vir o Covid-19, pode vir a pestilência que for. Se nós estivermos debaixo da proteção de Deus, debaixo da promessa de Deus, na obediência com o Senhor, como diz a palavra do Senhor, querido, nenhum mal, nenhuma praga, nada chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar. Assim como as pragas não tocaram os filhos de Israel naquela época, essas pragas do século 21, essas epidemias, essas pestes, elas não vão chegar até a nossa vida, até a nossa casa, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fique com essa palavra no teu coração.